Bora falar de algo que não é simples, Suzy e Bruno Araújo. Não é simples um ministro do STF fazer chantagem. Não é simples um ministro do STF usar o poder que tem para perseguição. Isso vem acontecendo no Brasil e vem sendo normatizado no Brasil já há algum tempo, por causa de bandeiras políticas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ao suspender o processo de extradição de um búlgaro condenado por tráfico de droga, porque a Espanha não permitiu a extradição do digital influencer, do analista político, seja lá como ele seja caracterizado, do Oswaldo Eustáquio, é o cúmulo de onde nós chegamos. É o cúmulo de onde nós chegamos. E aí eu vou relembrar você que a Justiça Espanhola negou, na tarde de ontem, o pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio, porque na legislação espanhola, o que Oswaldo Eustáquio fez aqui no Brasil, lá não é crime. Lá na Espanha não é crime. É liberdade de expressão na Espanha. E a justiça, não foi a Espanha, não foi a diplomacia espanhola, a justiça espanhola disse que não ia autorizar, um juiz, uma corte, disse que não iria autorizar a extradição desse aloprado do Oswaldo Eustáquio, porque tinha visto motivação política no processo dele dentro do Brasil. E eu vou reafirmar para você que a justiça espanhola chegou a esse referendo porque na Espanha Oswaldo Eustáquio não cometeu crime. Ele utilizou de um direito constitucional dele de liberdade de expressão. Após essa decisão da justiça espanhola ter se tornado público, na segunda-feira, né? Acreditem se quiser, o ministro Alexandre de Moraes ontem interrompeu a extradição de um búlgaro, certo? Vasilev, preso em fevereiro deste ano no Mato Grosso do Sul e acusado na Espanha por tráfico de droga. Ele é um traficante de droga na Espanha. E Alexandre de Moraes suspendeu a extradição de um traficante de droga. Se eu não me engano, ainda mandou para prisão domiciliar. Com tornozeleira eletrônica. Com tornozeleira eletrônica, um traficante de droga, condenado na Espanha por vender droga, em resposta à decisão da justiça espanhola. Bruno e Suzy. Que é uma questão de tempo. Me diga uma coisa, rapaz. O governo espanhol, a polícia espanhola não tem nada a ver com a decisão da justiça espanhola, para começar. Mas olha só onde Alexandre de Moraes chegou. É assim, é aquela coisa, o meu, eu posso, eu faço, e tem que ser assim, pronto. Será que não vai servir de alerta para ninguém? A sensação é que a justiça está a serviço da própria agenda, a agenda política do ministro Alexandre de Moraes. Não é sensação, é o que está sendo visto, são fatos. Todos os dias, todas as semanas nós temos aqui discussões e debates ao respeito. Detalhe que o Vasilev foi preso com 54 quilos de cocaína. Pura. No Mato Grosso. E que agora está em prisão domiciliar. Um traficante que tem todas as condições de fugir do país a qualquer momento e ir para onde ele bem entender. Até porque o crime dele, ele sabe o expoente que é, e ele sabe que com a extradição dele, ele não sai da cadeia. Então, a gente pode ter aí um foragido internacional a qualquer minuto, rindo da cara da justiça brasileira. O que parece a inversão completa de valores. Quando a Espanha fez essa negativa, Alexandre de Moraes dá essa recompensa, esse rebate aí e acende esse alerta para os abusos que estão sendo cometidos aqui no nome da democracia do nosso país. É de se assustar, mas é algo repetitivo. Eu quero saber quando é que isso realmente vai se falar. E eu estava dando uma olhada que a Constituição permite impeachment de ministros do STF. Não seria algo ilegal. Então, talvez comece a se gerar uma necessidade de manifestações em prol disso mesmo. O que ele está fazendo é democrático? O que ele está fazendo está dentro da alçada dele? O que é que tá? Quais são as motivações de Alexandre de Moraes? É um reinado judiciário que o Brasil enfrenta? Será que nós seremos a primeira nação onde o judiciário se tornará o rei do país?
É assim que a gente vê as coisas acontecerem. Não é brincadeira, não tá fácil. Aí vem ladeira abaixo, né? Começa lá em cima com o STF e daqui a pouco estão todos os degraus do judiciário corrompidos pelos efeitos políticos, pelas agendas políticas e o bem entender de cada um. Em todos os países, é importante dizer isso, em todos os países onde governos totalitários se instalaram, uma das formas disso acontecer, aliás, duas formas. Uma delas é pegar o judiciário e colocar debaixo do braço. A outra delas é desconstruir o judiciário. Isso tem sido uma tendência nos últimos anos, inclusive com grandes manifestações pedindo impeachment de ministro. Em alguns países, por exemplo, aqueles que assumiram ampliaram as cadeiras dos Supremos Tribunais Federais com o objetivo de ter a sua maioria para que eles decidissem ao seu favor. Por que eu estou dizendo isso? A perseguição, a busca incessante para mostrar ou para tentar fazer parecer que o judiciário brasileiro ele não funciona é uma coisa que chama muito a atenção. E aí, quando a gente vai ver o caso especificamente do Oswaldo Eustáquio, tem algumas coisas que é importante a gente do aspecto técnico. Lendo as matérias, Bruno trouxe um ponto que é importante dizer. Segundo a justiça espanhola, para que esse tratado de extradição pudesse ser validado, a tipificação penal que existe no Brasil precisa existir na Espanha. Neste caso, segundo a justiça espanhola, isso não acontece. Não há esse aspecto. Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte na decisão dele, abre aspas para o texto escrito na decisão: em matéria extradicional, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é o entendimento de Alexandre de Moraes, mas da instituição, no sentido da exigibilidade da reciprocidade pelo país requerente, sendo que a ausência deste requisito obsta o próprio segmento do pedido, ou seja, é preciso haver reciprocidade. Se você quer que eu extradite criminosos da sua nacionalidade do meu país, você precisa fazer o mesmo. Então, se isso não acontece, essa relação diplomática ela vai ter limitações. É o que aconteceu neste caso. E olha só, o que o Oswaldo Eustáquio fez, e obviamente não diminui nada o fato do outro ser um traficante de drogas. Inclusive, ele não foi solto, tá? Ele está preso em prisão domiciliar, ele foi preso em 2022. Imagino eu que pelo tempo que ele está preso não deveria, pelo crime, ter progredido, mas está sim em prisão domiciliar com tornozeleira, devia estar preso pelo crime que cometeu, na minha opinião, preso na cadeia, mas ele continua cumprindo pena porque está em casa em prisão domiciliar. O Oswaldo Eustáquio, ele teria, dentre outras coisas, veja só, expôs dados pessoais, fotos e informações sobre o delegado que conduziu as investigações sobre Jair Bolsonaro e sua família, inclusive filhos. Além disso, outras coisas diversas. Espalhou mentiras, fez outras coisas. Foi proibido de usar a rede social, pegou o perfil da filha, menor de idade, para continuar e reincidir. Ou seja, ele é um criminoso reincidente que tem que ser punido e tá solto. Tá solto. Então, me preocupa quando a gente fica relativizando, não, porque é uma perseguição. Ele expôs dados políticos, dados pessoais de pessoas, de delegado, colocando em xeque a vida de alguém que estava investigando crimes. Aí a gente vai defender, nesse caso, o bandido ou defender a segurança do delegado que estava fazendo o trabalho dele? Essa relativização do que é certo, isso preocupa. Bea, eu vou concordar só com uma frase rápida. Só um minutinho, Suzy. Bea, essa bancada, ninguém aqui nessa bancada discutiu o mérito da questão. Ninguém aqui defendeu Oswaldo Eustáquio. Eu acho ele um imbecil. Eu acho ele um cara, como você bem disse, driblou a nossa legislação várias vezes. O que nós comentamos e noticiamos aqui foi que a Espanha não autorizou a extradição dele, porque no entendimento da justiça espanhola é liberdade de expressão. Aqui não entrou a discussão do sujeito que está querendo que o Brasil queira que ele seja extraditado. Você, para embasar seu comentário e tentar relativizar a decisão de Alexandre de Moraes, você puxou para a carga negativa do sujeito que não estava em questão.
A discussão da gente foi da decisão, Brunel, da retaliação de um ministro do STF. Você buscou até um argumento da reciprocidade quando não caberia. Mas isso está na decisão. Não caberia. Claro que na decisão de quem? De Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo. Que busca o juridiquês para sanar a perseguição implacável que ela exerce sobre um lado político brasileiro. Se o Oswaldo Eustáquio é um perseguido? É um perseguido? Se o Oswaldo Eustáquio fosse um sujeito filiado a qualquer partido de esquerda, não estava acontecendo isso. André Janones está todo dia brincando aqui no Brasil e não acontece absolutamente Glauber nada. Braga tá para perder o mandato. Nada. Mesmo. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a decisão da Justiça Espanhola com a reciprocidade de um ministro que é o acusador, é o Ministério Público, é a polícia, é o juiz, é o condenador, é quem fecha a grade. Num sujeito só, isso está errado, rapaz. Agora vocês não estão acordando para isso. Não estão. Isso vai custar muito caro. A Justiça